As Veias Abertas da América Latina. 7 anos depois. 1. Passaram-se 7 anos desde a edição inaugural de As Veias Abertas da América Latina. Este livro tinha sido escrito para uma conversa com as pessoas. Um autor não especializado se dirigia a um público não especializado, com a intenção de divulgar certos fatos que a história oficial, história contada pelos vencedores, esconde ou mente. A resposta mais estimulante não veio das páginas literárias dos jornais, mas de alguns episódios reais ocorridos na rua. Por exemplo, a moça que estava lendo este livro para sua companheira de banco e acabou levantando-se e lendo em voz alta para todos os passageiros enquanto o ônibus atravessava as ruas de Bogotá. Ou a mulher que fugiu de Santiago do Chile, dos dias da matança, com este livro no meio das fraldas do bebê. Ou o estudante que, durante uma semana, recorreu às livrarias da Rua Corrientes, em Buenos Aires, e o leu aos pedacinhos, de livraria em livraria, porque não tinha dinheiro para comprá-lo. De igual modo, os comentários mais favoráveis que este livro recebeu não provêm de nenhum crítico de prestígio, mas das ditaduras militares que o elogiaram proibindo-o. Por exemplo, As Veias não pode circular em meu país, o Uruguai, nem no Chile, e na Argentina as autoridades o denunciaram, na televisão e nos jornais, como um instrumento de corrupção da juventude. Não deixem ver o que escrevo, diz Blas de Otero, porque escrevo o que vejo. Creio que não há vaidade na alegria de comprovar, passado um tempo, que As Veias não foi um livro mudo. 2. Sei que pode parecer sacrilégio que este manual de divulgação fale de economia política no estilo de um romance de amor ou de piratas. No entanto, confesso, tenho repúdio de ler algumas notas valiosas de certos sociólogos, politicólogos, economias ou historiadores, que escrevam em código. A linguagem hermética nem sempre é o preço inevitável da profundidade. Em alguns casos, pode esconder, simplesmente, a incapacidade de comunicação elevada à categoria de virtude intelectual. Suspeito de que, assim, o enfado, com frequência, serve para bendizer a ordem estabelecida. Confirma que o conhecimento é um privilégio das elites. Algo parecido, diga-se de passagem, costuma ocorrer com certa literatura militante dirigida a um público complacente. Parece-me conformista, a despeito de toda sua possível retórica revolucionária, uma linguagem que mecanicamente repete, para os mesmos ouvidos, as mesmas frases feitas, os mesmos adjetivos, as mesmas fórmulas declamatórias. Talvez essa literatura de paróquia esteja bem longe da revolução, quanto a pornografia está longe do erotismo. 3. Alguém escreve para tratar de responder às perguntas que lhe zumbem na cabeça, moscas tenazes que perturbam o sono. E o que alguém escreve logra um sentido coletivo, quando, de algum modo, coincide com a necessidade social da resposta. Escrevi As Veias para divulgar ideias alheias e experiências próprias que talvez ajudem um pouco, em sua realista medida, a aclarar as interrogações que nos perseguem desde sempre. A América Latina é uma região do mundo condenada à humilhação e à pobreza? Condenada por quem? Culpa de Deus? Culpa da natureza? Um clima opressivo às raças inferiores? A religião? Os costumes? Não será a desgraça um produto da história, feita pelos homens e que pelos homens, portanto, pode ser desfeita?
A veneração do passado sempre me pareceu reacionária. A direita elege o passado porque prefere os mortos. Mundo quieto, tempo quieto. Os poderosos, que legitimam seus privilégios pela herança, cultivam a nostalgia. Estuda-se história como se visita um museu, e essa coleção de múmias é uma fraude. Mentem-nos o passado como nos mentem o presente, mascaram a realidade. Obriga-se o oprimido a ter como sua uma memória fabricada pelo opressor, alienada, dissecada, estéril. Assim, ele haverá de resignar-se a viver uma vida que não é sua, como se fosse a única possível. Em As Veias, o passado sempre aparece convocado pelo presente, como memória viva de nosso tempo. Este livro é uma busca de chaves da história passada que contribuem para explicar o tempo presente, que também faz história, a partir do princípio de que a primeira condição para mudar a realidade é conhecê-la. Não se oferece aqui um catálogo de heróis vestidos como para um baile de máscaras ou que para morrer pronunciam-se frases solenes compridíssimas, mas sim se indaga o som e as pegadas dos passos multidinários que pressentem nossos passos de agora. As Veias deriva da realidade, mas também de outros livros, melhores do que este, que nos ajudaram a conhecer o que somos para saber o que podemos ser, e que nos permitiram averiguar de onde viemos para melhor desvendar para onde vamos. Essa realidade e esses livros mostram que o subdesenvolvimento latino-americano é uma consequência do desenvolvimento alheio, que os latino-americanos somos pobres porque é rico o solo em que pisamos e que os lugares privilegiados pela natureza foram amaldiçoados pela história. Neste nosso mundo, mundo de centros poderosos e subúrbios submetidos, não há riqueza que pelo menos não seja suspeita. 4. No tempo transcorrido desde a primeira edição de As Veias, a história não deixou de ser, para nós, uma mestra cruel. O sistema multiplicou a fome e o medo. A riqueza continuou a se concentrar e a pobreza a propagar-se. Assim o reconhecem os documentos dos organismos internacionais especializados, cuja asséptica linguagem chama países em via de desenvolvimento, as nossas oprimidas comarcas e redistribuição regressiva da receita, ao empobrecimento implacável da classe trabalhadora. A engrenagem internacional continua funcionando, os países a serviço das mercadorias, os homens a serviço das coisas. Com a passagem do tempo, vão-se aperfeiçoando os métodos de exportação das crises. O capital monopolista alcança seu mais alto grau de concentração, e seu domínio internacional dos mercados, dos créditos e dos investimentos torna possível o sistemático e crescente deslocamento das contradições. Os subúrbios pagam o preço da prosperidade sem maiores sobressaltos dos centros. O mercado internacional continua sendo uma das chaves mestras dessa operação. Ali exercem sua ditadura as corporações multinacionais. Multinacionais, como diz Sweezy, porque operam em muitos países, mas bem nacionais, por certo, em sua propriedade e em seu controle. A Organização Mundial da Desigualdade não se altera pelo fato de que, atualmente, o Brasil, por exemplo, exporte automóveis para outros países sul-americanos e distantes mercados da África e do Oriente Próximo. Afinal,
Foi a empresa alemã Volkswagen que entendeu ser mais conveniente exportar automóveis de sua filial brasileira para certos mercados. São brasileiros os baixos custos de produção, os braços baratos, e são alemães os altos lucros. Tampouco se rompe a camisa de força magicamente quando uma matéria-prima consegue escapar da maldição dos preços baixos. Tal foi o caso do petróleo, a partir de 1973. Acaso não é o petróleo um negócio internacional? São empresas árabes ou latino-americanas, a Standard Oil de Nova Jersey, agora chamada Exxon, a Royal Dutch Shell ou a Gulf? Quem abocanha a parte do leão? Foi reveladora a reação escandalosa que se propagou contra os países produtores de petróleo, que ousaram defender seu preço e foram imediatamente transformados nos bodes emissários da inflação e do desemprego obreiro na Europa e nos Estados Unidos. Algum dia, os países mais desenvolvidos consultaram alguém antes de aumentar o preço de qualquer de seus produtos? Fazia já 20 anos que o preço do petróleo caía sem cessar. Sua cotação vil representou um gigantesco subsídio para os grandes centros industriais do mundo, cujos produtos, em troca, tornaram-se cada vez mais caros. Em relação ao incessante aumento de preço dos produtos estadunidenses e europeus, a nova cotação do petróleo apenas retomou os níveis de 1952. O petróleo cru simplesmente recuperou o poder de compra que tinha 2 décadas atrás. 5. Um dos episódios importantes ocorridos nesses 7 anos foi a nacionalização do petróleo na Venezuela. A nacionalização não eliminou a dependência venezuelana em matéria de refino e comercialização, mas abriu um novo espaço de autonomia. Logo depois de sua criação, a empresa estatal Petróleos da Venezuela já ocupava o primeiro lugar entre as 500 empresas mais importantes da América Latina. Deu início à exploração de novos mercados, a par dos tradicionais, e rapidamente a Petrovem obteve 50 novos clientes. Como sempre, no entanto, quando o Estado se torna dono da principal riqueza de um país, convém perguntar quem é o dono do Estado. A nacionalização dos recursos básicos, por si só, não implica a redistribuição da receita em proveito da maioria, nem põe necessariamente em perigo o poder nem os privilégios da minoria dominante. Na Venezuela, continua funcionando intacta a economia do desperdício. Em seu centro resplandecente, iluminada a neon, uma classe social multimilionária e pródiga. Em 1976, as importações aumentaram 25%, sobretudo para financiar artigos de luxo que inundaram o mercado venezuelano em catarata. Fetichismo da mercadoria como símbolo de poder, existência humana reduzida a relações de competição e consumo. No meio do oceano do subdesenvolvimento, a minoria privilegiada imita o modo de vida e as modas dos membros mais ricos das mais opulentas sociedades do mundo. No estrépito de Caracas, como em Nova York, os bens naturais por excelência, o ar, a luz, o silêncio, tornam-se cada vez mais caros e escassos. Cuidado, adverte Juan Pablo Pérez Alfonso, patriarca do nacionalismo venezuelano e profeta da recuperação do petróleo. Pode-se morrer de indigestão tanto quanto de fome. 6. Terminei de escrever As Veias nos últimos dias de 1970.
Nos últimos dias de 1977, Juan Velasco Alvarado morreu na mesa de cirurgia. Seu féretro foi carregado nos ombros até o cemitério, acompanhado pela maior multidão jamais vista nas ruas de Lima. O general Velasco Alvarado, nascido em casa humilde nas terras secas do norte do Peru, havia comandado um processo de reformas sociais e econômicas. Foi a tentativa de mudança de maior alcance e profundidade na história contemporânea de seu país. A partir do levante de 1968, o governo militar impulsionou uma reforma agrária de verdade e deflagrou a recuperação dos recursos naturais usurpados pelo capital estrangeiro. Mas quando Velasco Alvarado morreu, já tinham sido celebradas, tempos antes, as exéquias da Revolução. O processo criador teve uma vida fugaz. Terminou afogado pela chantagem dos prestamistas e mercadores e pela fragilidade implícita de todo o projeto paternalista e sem base popular organizada. Às vésperas do Natal de 1977, enquanto o coração do general Velasco Alvarado batia pela última vez no Peru, na Bolívia, outro general, que com ele em nada se parecia, dava na escrivaninha um golpe seco com um punho. O general Hugo Banzer, ditador da Bolívia, dizia não à anistia dos presos, dos exilados e dos operários demitidos. 4 mulheres e 14 crianças, chegadas a La Paz desde as minas de estanho, iniciaram uma greve de fome. Não é o momento, opinaram os entendidos. Nós avisaremos quando. Não estamos consultando, disseram as mulheres. Estamos informando. A decisão está tomada. Lá na mina, greve de fome é o que não falta. É só nascer e já começa a greve de fome. Lá também haveremos de morrer. Mais lentamente, mas também haveremos de morrer. O governo reagiu castigando, ameaçando. Mas a greve de fome libertou forças contidas durante muito tempo. Toda a Bolívia estremeceu e mostrou os dentes. 10 dias depois, não eram 4 mulheres e 14 crianças. 1.400 trabalhadores e estudantes insurgiram-se em greve de fome. A ditadura sentiu o chão faltar sob seus pés e lhe arrancaram a anistia geral. Assim, atravessaram a fronteira entre 1977 e 1978, 2 países andinos. Mais ao norte, no Caribe, o Panamá esperava a prometida liquidação do Estatuto Colonial do Canal, ao cabo de uma espinhosa negociação com o novo governo dos Estados Unidos. E em Cuba, o povo estava em festa. A Revolução Socialista comemorava, invicta, seus primeiros 19 anos de vida. Poucos dias depois, na Nicarágua, ganhou as ruas a multidão enfurecida. O ditador Somoza, filho do ditador Somoza, espiava pelo buraco da fechadura. Várias empresas foram incendiadas pela cólera popular. Uma delas, chamada Plasmaféresis, arrasada pelo fogo no início de 1978, era a propriedade de exilados cubanos e se dedicava a vender sangue nicaragüense aos Estados Unidos. No negócio do sangue, como em outros, os produtores recebem apenas a propina. A empresa Emo Caribbean, por exemplo, paga aos haitianos $3 por litro, vendendo ao mercado norte-americano a 25. 7. Em agosto de 1976, Orlando Letelier publicou um artigo denunciando que o terror da ditadura de Pinochet e a liberdade econômica dos pequenos grupos privilegiados eram as 2 faces da mesma moeda.
Letelier, que tinha sido ministro no governo de Salvador Allende, estava exilado nos Estados Unidos. E ali voou em pedaços pouco depois. Em seu artigo, sustentava que era absurdo falar em livre concorrência numa economia como a chilena, submetida aos monopólios que jogavam arbitrariamente com os preços, e que era risível mencionar os direitos dos trabalhadores num país onde os sindicatos autênticos estavam fora da lei e os salários eram fixados por decreto da junta militar. Letelier descrevia a minuciosa desmontagem das conquistas do povo chileno durante o governo da Unidade Popular. Dos monopólios e oligopólios industriais nacionalizados por Salvador Allende, a ditadura devolveu a metade aos seus antigos proprietários e pôs a outra metade à venda. A Firestone comprou a Fábrica Nacional de Pneus, Parsons e Whitmore uma grande fábrica de polpa de papel. A economia chilena, dizia Letelier, está agora mais concentrada e monopolizada que às vésperas do governo de Allende. Negócios livres como nunca, gente presa como nunca. Na América Latina, a liberdade de empresa é incompatível com as liberdades públicas. Liberdade de mercado? No Chile, desde 1975, é livre o preço do leite. O resultado não se fez por esperar. 2 empresas dominam o mercado. O preço do leite aumentou imediatamente 40% para os consumidores, enquanto para os produtores baixou 22%. A mortalidade infantil, que tivera uma significativa redução no governo da Unidade Popular, deu um salto dramático a partir de Pinochet. Quando Letelier foi assassinado numa rua de Washington, a 1/4 da população do Chile não tinha renda alguma e sobrevivia graças à caridade alheia ou à própria obstinação e astúcia. O abismo que a América Latina aprofunda entre o bem-estar de poucos e a desgraça de muitos é infinitamente maior do que na Europa e nos Estados Unidos. Por isso, são muito mais ferozes os métodos necessários para conservar essa distância. O Brasil tem um exército enorme e bem equipado, mas destina à educação 5% do orçamento nacional. No Uruguai, atualmente, a metade do orçamento é absorvida pelas Forças Armadas e pela polícia. A 1/5 da população ativa tem a função de vigiar, perseguir ou castigar os demais. Sem dúvida, um dos fatos mais importantes nos anos 70 em nossas terras foi uma tragédia, a insurreição militar que, em 11 de setembro de 1973, derrubou o governo democrático de Salvador Allende e submergiu o Chile num banho de sangue. Pouco antes, em junho, um golpe de Estado no Uruguai dissolvera o parlamento, pusera os sindicatos fora da lei e proibira todas as atividades políticas. Em março de 1976, os generais argentinos voltaram ao poder. O governo da viúva de Juan Domingo Perón, transformado num podredouro, desmoronou sem pena nem glória. Os 3 países do Sul são agora uma chaga do mundo, uma contínua má notícia. Torturas, sequestros, assassinados e exílios se tornaram fatos corriqueiros. Essas ditaduras são tumores extirpáveis de organismo são, ou o pus que acusa a infecção do sistema? Existe sempre, creio, uma íntima relação entre a intensidade da ameaça e a brutalidade da resposta. Não se pode entender o que hoje ocorre no Brasil e na Bolívia sem levar em conta a experiência dos regimes de Jango Goulart e Juan José Torres. Antes de cair, esses governos puseram em prática uma série de reformas sociais e uma política econômica nacionalista,
ao longo de um processo interrompido em 1964 no Brasil e em 1971 na Bolívia. Do mesmo modo, bem se poderia dizer que o Chile, a Argentina e o Uruguai estão pagando o pecado da esperança. O ciclo de profundas mudanças durante o governo de Allende, as bandeiras de justiça que mobilizaram as massas obreiras argentinas e drapejaram do alto durante o fugaz governo de Héctor Cámpora em 1973, e a acelerada politização da juventude uruguaia foram desafios que um sistema impotente e em crise não podia suportar. O violento oxigênio da liberdade foi fulminante para os espectros, e a guarda pretoriana foi convocada para salvar a ordem. O plano de limpeza é um plano de extermínio. 8. As atas do Congresso dos Estados Unidos costumam registrar testemunhos irrefutáveis sobre as intervenções na América Latina. Mordidas pelos ácidos da culpa, as consciências procedem às catarses nos confessionários do Império. Nesses últimos tempos, por exemplo, multiplicaram-se os reconhecimentos oficiais das responsabilidades dos Estados Unidos em diversos desastres. Amplas confissões públicas provaram, entre outras coisas, que o governo dos Estados Unidos participou diretamente, mediante suborno, espionagem e chantagem, da política chilena. A estratégia do crime foi planejada em Washington. Desde 1970, Kissinger e os serviços de informações preparam cuidadosamente a queda de Allende. Milhões de dólares foram distribuídos entre os inimigos do governo legal da Unidade Popular. Foi assim, por exemplo, que os proprietários de caminhões conseguiram sustentar uma longa greve que em 1973 paralisou boa parte da economia do país. A certeza da impunidade afrouxa as línguas. Na ocasião do golpe de Estado contra o Goulart, os Estados Unidos tinham no Brasil sua maior embaixada do mundo. Lincoln Gordon, o embaixador, 13 anos depois, reconheceu para um jornalista que, já tempos antes do golpe, seu governo vinha financiando as forças que se opunham às reformas. Que diabo, disse Gordon. Isto era mais ou menos um hábito daquele período. A CIA estava acostumada a dispor de fundos políticos. Na mesma entrevista, Gordon explicou que, nos dias do golpe, o Pentágono enviou um porta-aviões e 4 navios-tanques às costas brasileiras, para o caso de as forças anti-Goulart necessitarem de ajuda. Esta ajuda, esclareceu, não seria apenas moral, nós daríamos apoio logístico, abastecimentos, munições e petróleo. Desde que o presidente Jimmy Carter inaugurou a política de direitos humanos, tornou-se habitual que os regimes latino-americanos, impostos graças à intervenção norte-americana, formulem candentes declarações contra a intervenção norte-americana em seus assuntos internos. Em 1976 e 77, o Congresso dos Estados Unidos resolveu suspender a ajuda econômica e militar de vários países. No entanto, a maior parte da ajuda externa dos Estados Unidos não passa pelo filtro do Congresso. Apesar das declarações, das resoluções e dos protestos, o regime do general Pinochet recebeu, durante 1976, 290 milhões de dólares de ajuda direta dos Estados Unidos, sem autorização parlamentar. Ao cumprir seu primeiro ano de vida, a ditadura argentina do general Videla tinha recebido 500 milhões de dólares de bancos privados norte-americanos e 415 milhões de 2 instituições, o Banco Mundial e o BID, nas quais os Estados Unidos têm influência decisiva.
Os direitos especiais de giro da Argentina no Fundo Monetário Internacional, que era de 64 milhões de dólares em 1975, tinham subido para 700 milhões um par de anos depois. Parece saudável a preocupação do presidente Carter com a carnificina que tem vitimado alguns países latino-americanos. Mas os atuais ditadores não são autodidatas. Eles aprenderam as técnicas da repressão e a arte de governar nos cursos do Pentágono, nos Estados Unidos e na zona do Canal de Panamá. Esses cursos continuam hoje em dia, e tanto quanto se sabe, seus conteúdos também são os mesmos. Os militares latino-americanos que hoje constrangem os Estados Unidos foram bons alunos. Há uns quantos anos, quando era secretário de Defesa, o atual presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, disse com todas as letras: "Eles são os novos líderes. Não preciso me estender sobre o valor de ter em posição de liderança homens que previamente souberam como nós, americanos, pensamos e fazemos as coisas. A amizade desses homens não tem preço. Aqueles que fizeram o paralítico podem nos oferecer uma cadeira de rodas?"